aula nós vamos fazer alguns exercícios de força elétrica. Já de início, nós temos aqui a lei de Coulomb, que fala que a força de interação entre duas cargas elétricas pontiformes, ou seja, em forma de ponto, ela é proporcional ao produto, né, dos módulos da carga. Então, isso aqui está em módulo, aqui também está em módulo, só aceita valor positivo. Então, isso aqui é proporcional à força. Se esse aumenta, esse aqui também vai aumentar. E é inversamente, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quando a força aumenta, a distância diminui. O que quer dizer isso? Se eu diminuo a distância entre as esferas, colocando elas mais próximas, eu estou diminuindo a distância, então a força entre elas está aumentando, porque são grandezas inversas. E das cargas? Se eu coloco as cargas com mais energia, ou seja, eu estou aumentando as cargas, a tendência é que a força aumente, porque ambas aqui são proporcionais, tá? Então, vamos lá. Nesse exercício, ele vem falar que duas cargas, uma carga Q1, 4 vezes 10 a menos 6, 16, e a outra carga aqui é Q2, mas ele chamou de Qzinho, é 6 vezes 10 a menos 16 coulombs. Elas estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 metros, já está na unidade certa, que é metros, e te fala que a constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona, newtons vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Nossa missão é encontrar a intensidade da força de interação entre elas. Então, como essa carga aqui, ela é positiva, e a outra carga que nós temos ali, ela também é positiva, nós sabemos que vai ser uma força de repulsão, né? E a mesma força que uma empurrar, a outra também vai estar fazendo esse processo de afastamento, na verdade, né? Então, vamos substituir os valores na equação. Ficaria assim, né? Força. O K é 9 vezes 10 a 9. A carga 1, 4. 4 vezes 10 a menos 16. A carga 2, 6 vezes 10 a menos 16. O 6 e o 4 estão positivo, permanece a mesma coisa. Agora, nós vamos dividir pelo valor da distância ao quadrado. Então, é 3 vezes 10 a menos 9, e isso aqui tudo ao quadrado. Quando você multiplica, né? Deixa eu até pegar aqui. Quando você está multiplicando 9 vezes 4, 36. 36 vezes 6 dá 216 vezes. Agora, quando eu olho a base 10, você vai lembrar que na multiplicação, a base 10 deveria conservar e somar os expoentes, mas como sinal aqui é menos, mais vezes menos daria menos, então vou ter que subtrair. Quando eu faço 16 tira 9, dá menos 7. E o menos 7 disso aqui, com menos 16, sinais iguais vão somar. Então, vai totalizar menos 10 a 23, seria a nossa base 10. Então, fazendo a operação dos expoentes, não esquecendo do jogo de sinais, dá menos 23. Aí, agora eu vou dividir pelo que eu tenho lá embaixo. Deixa eu só apagar isso aqui que não ficou legal. E agora, observando embaixo, o número 2, ele eleva ao quadrado não só o expoente, mas também o 3 está sendo elevado ao quadrado, como o 9 também. Então, quando eu faço 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, dá 9. E o que eu faço com esses expoentes? Eu multiplico eles, tá? Então, ficaria assim, ó. 9 vezes 10 a menos 18. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o numerador com o denominador. Quando eu faço 216 dividido por 9, isso vira 24. E a base 10 dividindo, vamos conservar a base, vai fazer o de cima menos o de baixo. Só que esse menos vezes esse menos aqui vai dar mais. Então, eu vou ter que subtrair e pegar o sinal do maior. Totalizando menos 5.
Então, ficaria assim, ó. Força, resultado final, 24 vezes 10 a menos 5 newtons. Só que quando eu observo, não tem nenhuma que está dessa maneira, porque ele está fora da notação. Então, se eu andar com a vírgula para trás, para tentar trazer ela para a notação, sendo que esse número na frente do ponto, que seria onde estaria a vírgula, teria que ser um número compreendido entre 1 e 9, quando eu trago a vírgula daqui, isso aqui deixa de ser 24, e quando ela passa para aqui, para cá, fica 2,4, e o 2 é menor do que 1 e 9, então estaria correto. Mas toda vez que eu reduzo, eu ando para trás com a vírgula, pela regra da compensação, se eu estou tirando, eu vou acrescentar a quantidade de casas. Daqui para cá eu ando uma casa, então eu vou somar mais um aqui, ficando menos 5 mais 1, totalizando menos 4. Então, a resposta ficaria, né? Força é igual a 2,4 vezes 10 a menos 4 newton, opção da letra D. Então, agora, seguindo a próxima questão. Nós vamos usar de novo a lei de Coulomb, porque ele fala sobre força elétrica. Ele pergunta se a atração, vai acontecer a atração ou a repulsão das cargas, né? Então, olha, antes de fazer qualquer conta, você já consegue observar que a carga do primeiro aqui, ó, ela é positiva, né? Do 2 aqui. E você consegue observar que a carga do menos Q, ela é negativa. Então, sinais opostos vai dar atração. Então, ou é a letra C, ou é a letra D apenas, né? Não vai ter as outras opções. Agora, estamos entre a C e a D. E como calcular isso aqui? O K vale 9 vezes 10 a nona. A carga aqui, gente, ela tem um probleminha. A carga da primeira é 2 microcoulomb. E eu não sei se você lembra que o micro é submúltiplo e vale 10 a menos 6. Então, no lugar do micro, nós vamos repetir o 2 e vamos multiplicar no lugar do micro por menos 6. Agora sim está correto. Da mesma forma, o Q2. O Q2 está 3 negativo microcoulomb. Se eu tiro o micro da jogada, fica menos 3 vezes 10 a menos 6 coulombs, que é o número que eu vou utilizar. Lembrando que essa carga aqui, ó, o Q2, como também o Q1, estão em módulo. Então, isso aqui deixa de ser negativo e passa a positivo. Então, vai ser mais vezes 10 a menos 6. Lembrando que o sinal do expoente a gente nunca altera, apenas o sinal na frente do número aqui, 3. Substituindo agora, tá? Lembra que a distância que ele fala aqui é em centímetros, e a gente não aceita distância em centímetro. Então, para transformar a distância para metro, você vai repetir o número e sempre vai multiplicar por menos 2, que é a mesma coisa de dividir por 100, tá? Que é mais fácil transformar com notação do que você ficar trazendo um número decimal, número com vírgula. Substituindo, lembrando que o valor do K é isso aqui. Então, ficaria dessa forma agora, ó. Após coletar todos os dados, nós vamos agora substituir. Ficaria força é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga 1, 2 vezes 10 a menos 6, vezes a carga em módulo da 3, a carga 2, desculpa. E tudo isso aqui está dividido pela distância, que é 4 vezes 10 a menos 2, né? Deixa eu só apagar, porque não ficou muito legal. Não tá querendo reconhecer. Aí, pronto. 10 a menos 2. E isso aqui tudo ao quadrado. Quando eu faço 9 vezes 2, né? E vezes o 3, não, 9 vezes 2 vezes o 3, tá dando 54. E nas bases agora, nós deveríamos repetir a base e fazer esse com esse. 9 tira 6, 3 positivo. 3 positivo com menos 6 vai dar 3 negativo, tá? Então, ficaria na parte de cima 54 vezes 10 a menos 3.
Agora, a parte de baixo, nós vamos fazer igual eu mostrei para vocês anteriormente. O 2 está elevando o 4, então 4 vezes 4, 16. E esse 2 está elevando esse expoente, que vai multiplicar. Menos 2 vezes 2, menos 4. Totalizando, então, 16 vezes 10 é menos 4. 16 vezes 10 a menos 4. Quando eu divido 54 por 16, está dando um número de 3,375. Vezes, né, a base 10. Aí você lembra que a parte de cima é menos 3. Então, a regra diz que repete a base e faz o de cima menos o de baixo. Então, esse menos vezes esse menos vai ficar mais. Sinais opostos, nós vamos subtrair. 4 tira 3 vai dar 1. E vamos pegar o sinal do maior, que vai ser esse daqui, que vai ficar com o sinal positivo após essa operação. Então, vai totalizar 1 aqui, ó. E força é Newton. Como não temos nenhuma opção dessa forma, nós vamos lembrar que 10 elevado a 1 é a mesma coisa de 10. Então, quando eu faço 10 vezes esse número aqui, nós encontramos a força, né? Como, deixa eu só tentar escrever, 33,75 newtons. E como eu já tinha dito para vocês, acontece a atração, porque as cargas têm sinais opostos. Uma é positiva e a outra é negativa. Então, a opção correta, letra C. Nesse próximo exercício, nós não temos valores de Q, né, nem de K, nem de distância, mas ele diz que são duas cargas que são separadas entre si, depois você lê com atenção. E essa parte mais importante, ele vai falar que inicialmente as cargas estão próximas e tem um puxa o outro. Ele não se especifica, né? Então não dá para saber se as cargas são iguais. Então eu vou chamar de Q1 e Q2 porque podem ser diferentes. E a única coisa que ele diz é que ele, inicialmente, quando as esferas estavam juntas, um puxava o outro com uma força, que é dada por essa fórmula que eu coloquei para vocês, que é a lei de Coulomb. Então, essa é a força nesse primeiro momento. Só que agora, no segundo momento, ele vai triplicar. Ele vai triplicar quem? A distância. Então, no lugar do D, vai entrar agora 3 vezes a distância que ele tinha, 3D, triplo disso. E ele quer saber como é que vai ficar essa nova força depois que ele afasta as esferas. Então, agora ele está aumentando a distância das esferas. Teoricamente, se ele aumenta essa distância, a força vai cair. Então, as opções que eu marcaria é qualquer uma dessas que vai falar que vai diminuir. Porque ele está aumentando a distância e essas grandezas são inversas, né? Então, estamos entre a A e a letrinha B. Então, olha como é que fica a nova força. A nova força, para diferenciar, vou chamar de F', ela vai ter o valor do K, porque não muda nada. O valor da carga, que é em módulo, que também não muda nada. Só vai mudar lá embaixo. O que era D vai ser 3D. Só que você lembra que isso aqui está elevado ao quadrado. Então, isso aqui tudo é distância. E a distância na fórmula é elevada ao quadrado. Então, quando eu faço 3 ao quadrado, é 3 vezes 3, 9. E D ao quadrado, continua D ao quadrado. Então, organizando essa expressão, a nova força vai ficar 4 vezes carga 1 vezes carga 2 sobre 9D ao quadrado. Então, cheguei nisso aqui. E agora é o momento que você compara a primeira equação, que é o momento onde as cargas estão na distância D, com o segundo momento, onde você agora distanciou elas 3 vezes. Então, quando eu olho para isso aqui, eu observo que a força, que o valor do K, Q1, Q2, sobre D ao quadrado, tudo isso aqui, em vez de escrever tudo isso aqui, eu posso escrever isso aqui igual a F. Então, tudo isso aqui é F. Então, observa, aqui também tem, ó, K, Q1, Q2, D ao quadrado, tudo isso aqui é F. Então, eu vou tirar isso aqui e vou deixar só o 9 lá embaixo. Então, ficaria assim, ó. Força vai ser o 9, que tá aqui embaixo, né? 9 sobre 1. E esse negócio aqui, ó, Q1, Q2, que eu só desmembrei, continua sendo a mesma coisa. Isso aqui tudo é o valor do F da questão da número 1, da equação número 1.
Então, eu posso dizer que a nova força, ela vai ser 1 sobre 9 vezes a força inicial. Quando eu multiplico esse com esse, eu chego na resposta final, que a força nova vai ser a força antiga dividido por 9. Então, ela diminuiu quantas vezes? Ela diminuiu 9 vezes. E para finalizar, eu peguei uma ideia onde que agora ele vai mexer em duas coisas. No exercício anterior, ele mexia só na distância. Agora ele vai mexer na carga. E a nossa missão é descobrir como é que vai ficar a nova força. Então, duas cargas estão a uma distância D. Um puxa o outro por uma força. Lembrando que F menos F é o mesmo valor. Formam par de ação e reação, né? Mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. E Q1 e Q2 é só simbologia dizendo que são cargas, né? Como ele vai triplicar a carga e não fala se elas são diferentes, só vamos subentender que elas são iguais. Então, ficaria assim, ó. No primeiro momento, você escreve a fórmula de Coulomb. Força igual a K vezes carga. Como elas são iguais, ele não fala quem é maior ou menor, só chama o dobro, o triplo, então chama só de Q. Então, fica Q vezes Q e a distância ao quadrado. Como Q é igual, Q vezes Q, isso aqui vai ficar Q ao quadrado. Então, ficaria assim, ó. Força igual a K vezes Q ao quadrado sobre distância ao quadrado. Essa é a nossa fórmula no primeiro momento, quando as partículas estão conforme a imagem aí. Só que agora, nós vamos alterar. Nós vamos chegar no segundo momento, que agora nós vamos alterar o que ele falou lá em cima. Então, a primeira fórmula é sempre o padrão, lei de Coulomb. Agora, nós vamos mexer o quê? Nós vamos mexer em uma delas. Uma dessas esferas vai triplicar. Então, eu vou escolher que seja essa aqui, ó. Então, eu vou repetir a fórmula. Vou falar que é a nova força, porque agora eu vou alterar. O K não muda, essa carga aqui também não vai mudar. O que vai mudar é essa próxima. Como ela vai triplicar, quer dizer que é o valor da que ela tinha, que era o Q, só que multiplicado por 3. E agora eu vou lá para baixo, a distância também vai mexer. Só que em vez de ser só D, a distância reduz a metade. Então, quer dizer que era a distância que ele tinha dividido por 2. Só que não podemos esquecer que na fórmula a distância é ao quadrado. Então, aqui também fica ao quadrado. Quando eu organizo essa expressão, eu vou ter a seguinte maneira. Nova força vai ser K. Vou trazer o 3 para frente, tá? Só para organizar, porque eu acho mais fácil. Então, ficaria 3. E o K, Q vezes Q, que é ao quadrado. Então, esse vezes esse fica Q ao quadrado. Sobre o 2 eleva tanto o D, então fica D ao quadrado. E o 2 também eleva o denominador 2. 2 ao quadrado, 4. Então, lembra, essa parte de baixo aqui, ó, ela é uma fração. Então, a regra diz, repete o de cima vezes o inverso do de baixo. Então, vou organizar, ficaria assim, né? 3Q ao quadrado, vezes, lembrando que tem o número 1 embaixo, né? Fração dividindo fração. Eu inverto de baixo, então fica 4 D ao quadrado. Quando eu multiplico 4 vezes o 3, a nova força vai ser 12K vezes Q ao quadrado. E quando eu multiplico embaixo D ao quadrado vezes 1, continua D ao quadrado. Então, eu acabei de encontrar a fórmula 2. Agora é aquele momento que a gente compara e substitui uma na outra. Então, aqui está dizendo que tudo isso aqui, K, Q ao quadrado, D ao quadrado, tudo isso aqui chama F. Então, vamos tirar isso aqui tudo e vamos colocar F. E lembrando que está tendo uma multiplicação aqui entre eles, ó. É vezes. Então, ficaria assim, ó. Só organizar o vezes aqui. A nova força vai ser 12. E agora vai sair todo esse negócio de K, que é ao quadrado, sobre D ao quadrado, e nós vamos chamar de F. Então, o que eu concluí? Que a nova força é a força anterior multiplicada por 12, ou seja, ela aumentou. E será que faz sentido acontecer isso? Faz. Porque eu tô
triplicando a carga. Se eu aumento as cargas, a carga é proporcional à força. Então, já estou aumentando a força. Mas além de aumentar a carga, eu ainda reduzo a distância. Eu estou fazendo elas ficarem mais próximas. Quanto mais próximo, maior a interação, maior a força. Então, quando eu estou diminuindo a distância, como a força e a distância são grandezas opostas, quando eu diminuo isso aqui, está aumentando a força. Então, nos dois procedimentos que eu estou fazendo, eu estou aumentando a força. Então, já era esperado que a resposta seria algo bem maior, multiplicando aqui, tá? Espero que você tenha compreendido. E no mais, um bom dia, né? Tudo de bom.